E aí, galera, beleza? Eu sou Biologia aqui, continuando nossa aula de biotecnologia. Na primeira aula falamos principalmente sobre a engenharia genética, sobre o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e agora continuamos falando de outras técnicas agora mais modernas que permitem manipulação do DNA para trazer benefícios para o ser humano. Vamos falar agora do seguinte aspecto. Conhecendo os genes de uma espécie, eu posso ter genes defeituosos que causam anomalias, causam doenças. E se eu puder tratar esses genes, substituindo o gene defeituoso causador de uma anomalia, como a hemofilia, como a diabetes, pelo gene normal para aquela condição, eu poderia curar uma doença genética agora. Vamos chamar isso de terapia gênica. O que é terapia? É tratar. Terapia gênica é tratar o gene. Então eu vou trocar o gene defeituoso pelo normal. Eu vou inserir genes em indivíduos adultos. O método originalmente usado era usando vírus modificados em laboratório, vetores virais, pois o vírus é apenas um capsídeo proteico com material genético. Eu substituiria o genoma normal do vírus pelo gene de interesse que eu quero agora trocar no indivíduo. Para quê? Substituir o gene defeituoso que está causando uma anomalia ou uma síndrome. Perfeito. Vamos então colocar da seguinte maneira. Vou trocar o gene defeituoso pelo normal, consequentemente, eu terei agora condições de ter o indivíduo tendo uma condição normal de vida, tendo uma vida relativamente normal. Vamos mostrar um exemplo. Então, por exemplo, agora a questão da hemofilia, que é uma deficiência agora na coagulação. Falta um dos fatores necessários para a coagulação do sangue, no caso, o fator oitavo. Então, a pessoa não produz isso e isso leva agora a uma deficiência na coagulação. A coagulação do sangue demora muito para acontecer. Então, eu pego o gene responsável, codificante do fator oitavo. Esse gene será usado agora para a montagem de um vírus em laboratório que vai carregar esse gene. Esse vírus é inserido na pessoa e ele funciona como um táxi, um vetor. Ele vai até a pessoa agora e insere o gene normal nas células. Não precisa ser no corpo inteiro, só no órgão-alvo agora relacionado àquela doença. Inserindo o gene agora nas células, ele substitui o gene defeituoso e a pessoa passa a codificar, a expressar a proteína que estava faltando, consequentemente, a doença desaparece. Este é um exemplo. Ah, mas os vírus, você pode falar para mim, são instáveis, Michel. Realmente. Mas nós temos agora outros veículos. A terapia pode ser in vivo, diretamente no paciente, com vírus recombinantes, que é como chamamos esse vírus agora montado com o gene de interesse. Nós podemos usar agora biolística, que já tínhamos comentado na aula de engenharia genética, fazendo plasmídeos artificiais que são literalmente projetados dentro do indivíduo, mas aí tem que ser só diretamente no órgão-alvo. Ou usamos membranas artificiais que se fundem à membrana plasmática, lipossomos de DNA, carregando o gene de interesse. E aí você tem agora como se fosse uma membrana que se funde à célula-alvo, permitindo que o gene seja inserido lá dentro. Isso é direto no indivíduo vivo. Então, isso aqui é terapia gênica in vivo. Mas podemos também tratar apenas as células desejadas em laboratório. Terapia gênica ex vivo. Então, por exemplo, a pessoa tem um linfoma agora, apresenta um câncer nos glóbulos brancos. Eu posso agora extrair essas células do paciente e em laboratório agora eu vou expô-las ao gene de interesse. Faço um vírus recombinante, tiro os genes agora que formam esse vírus, que dão a patogenicidade para ele, monto um vírus recombinante, um gene de interesse agora. Então eu sei qual é o gene que está causando o linfoma, por exemplo. Esse gene defeituoso é identificado, eu vou pegar o gene normal que deveria estar ali, monto o vírus com esse gene normal. Em laboratório, coloco os glóbulos brancos em contato com esse vírus. E assim o vírus, o que ele faz normalmente, é inserir o material genético dele dentro da célula. Vai inserir o gene normal para a questão do linfoma, para a multiplicação normal de glóbulos brancos, neles. Esses glóbulos brancos agora, com o gene corrigido, serão reinseridos no paciente.
Então o paciente recebe de volta suas próprias células já corrigidas. Claro que isso aqui não pode ser feito com qualquer parte do corpo. Não tem como eu tirar o fígado para tratar um câncer hepático fazendo isso. Mas com células do sangue, como os glóbulos brancos, isso é possível. Então a terapia é feita fora do corpo e depois as células são reintroduzidas. Então, como estávamos mostrando aqui, já me botei para cá, nós temos agora diversos vetores possíveis. Vetores retrovirais, vetores adenovirais, vírus montados em laboratório, que inserem o material genético dentro da célula para esse gene terapêutico, o gene normal para a condição, poder produzir a proteína que está faltando naquela doença da pessoa. Mas podemos usar vetores não virais, como os lipossomos que eu falei, que se fundem à membrana plasmática, porque tem agora a mesma natureza, e aí o plasmídio artificial montado vai para o núcleo e vai permitir transcrição e posterior tradução agora na proteína que está faltando na pessoa. Isso funciona? Isso tem uma perspectiva boa? Sim, tem uma perspectiva fantástica. Vou tirar meu votinho para cá. Para dar um exemplo, isso aqui é um tratamento que foi feito anos atrás no Hospital Presbiteriano de Nova York para tentar agora tratar mal de Parkinson, doença de Parkinson. A doença de Parkinson se caracteriza por uma deficiência de neurotransmissores que deixam de ser produzidos, levando a pessoa agora a problemas na coordenação motora, tremores e rigidez muscular agora, quando ela está parada. Quando ela tenta mexer, fica tremendo. Quando ela não tenta mexer, ela fica agora enrijecida. Espera aí, o que está causando isso? Um gene defeituoso em alguns neurônios. Um dos principais pontos onde essa doença se manifesta é uma região aqui embaixo do tálamo, chamada núcleo subtalâmico, onde deixa de ser produzido um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, ou GABA. E que os pesquisadores pensaram, vamos inserir o gene normal para a produção do GABA no corpo. Ah, me chama, se eu fizer isso num vírus, talvez o vírus sofra mutação e tal, eu vou ter que jogar um monte de vírus no corpo, não sei se eles vão chegar na célula-alvo, que seria as células desse núcleo subtalâmico. Então eles colocaram um tubo com a espessura de um fio de cabelo passando pelo meio agora do cérebro para chegar nessa região. E eles inseriram ali uma quantidade mínima de vírus, proporcional à quantidade de células do núcleo subtalâmico, vírus com o gene de interesse, com o gene agora terapêutico. Aí esses vírus iriam entrar em contato com os neurônios e inserir o gene dentro dos neurônios. Esse gene normal ia permitir a produção do GABA. Ah, essas pessoas foram curadas do Parkinson? Não. Houve uma interrupção na evolução da doença. Eles pararam com os sintomas do jeito que estavam. Ou seja, isso aqui é uma perspectiva interessante. Se eu descobrir precocemente que a pessoa vai ter Parkinson e faça um tratamento como esse, eu posso evitar a manifestação futura dos sintomas. Ou seja, é uma perspectiva fantástica para o tratamento do mal de Parkinson. Mas hoje nós temos uma perspectiva ainda melhor do que o uso dos vírus. Isso aqui é uma, vamos dizer agora, uma técnica científica cujas descobridoras, cujas cientistas acabaram de ganhar o prêmio Nobel agora no ano de 2020 por causa disso. Essa enzima, já foi descoberta há alguns anos, é uma enzima conhecida como CRISPR-Cas9. Essa enzima existe em bactérias para quebrar material genético de vírus que tentam infectar a bactéria. Mas como é que a bactéria sabe qual que é o material genético do vírus, qual que é o material genético dela? Essa enzima que está aqui em verde, ela tem um RNA que identifica normalmente o material genético dos vírus. Assim, essa enzima reconhece o DNA de vírus e fala, opa, você não é daqui. E ele destrói, quebra o material genético do vírus, impedindo a infecção da bactéria, como se fosse o sistema imune da bactéria. Essa enzima que quebra o material genético, a enzima nuclease, ela reconhece material genético do vírus. Nós vamos editar esta sequência. O que é editar essa sequência do RNA? De repente, agora eu tenho um gene defeituoso para uma doença, por exemplo, o gene causador agora da diabetes. Eu vou montar uma CRISPR-Cas9 que reconheça no seu RNA o gene da diabetes. Quando eu jogar na pessoa, ele vai encaixar no gene da diabetes, no gene defeituoso da produção da insulina, e vai cortar ele, vai quebrar ele. Ao quebrá-lo, retirando agora do material genético da pessoa doente, ele permitirá que eu insira
o gene normal para a produção da insulina. E eu poderia, assim, curar essa pessoa da diabetes. Ou eu tenho um gene defeituoso que está causando um câncer. Eu poderia simplesmente cortar esse gene agora, quebrar esse gene e pronto. O câncer seria interrompido. Então, a ideia é cortar e inativar o gene defeituoso. E assim eu vou permitir a edição pontual dele, a edição específica dele. Basta que eu faça um guia para cada gene que eu quero editar, um RNA de guia. Então, normalmente, como é que funciona a CRISPR-Cas9? Ela vai agora permitir a identificação de material genético de vírus lançados numa bactéria. E ele vai inativar esse DNA viral. Ele é o sistema de defesa de uma bactéria. Beleza. Nós vamos usar isso para a terapia gênica. Então, eu vou personalizar. Faço um RNA, que faz parte dessa enzima, específico para o gene que eu quero. A pessoa agora tem uma doença genética, fenilcetonúria. Faço um RNA que parei com o gene da fenilcetonúria. E aí eu vou fazer o que agora? Montar minha enzima, está aqui em amarelo, CRISPR-Cas9, com esse RNA personalizado para a fenilcetonúria. Quando eu injetar isso na pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer a fenilcetonúria e vai quebrá-lo, permitindo agora que eu insira o gene normal para a produção da enzima correta e assim eu consigo curar a pessoa da fenilcetonúria. Então isso aqui tem uma perspectiva fantástica, está ainda em pesquisa. A gente tem que tomar muito cuidado com as consequências éticas. Por quê? Porque essa mesma técnica me permite reconhecer genes defeituosos e privá-los, genes de câncer, genes de doenças, e editá-los, eu poderia também cortar o gene que determina a cor do olho e substituir por uma outra cor. Será que isso é correto? Alguns poderiam dizer, Michel, pagando bem que mal tem. Mas aí, nem todo mundo vai ter acesso a isso porque vai ser muito caro. Aí, quem tiver dinheiro vai poder fazer isso. E aí você começa a criar agora um extrato social, aqueles que vão ter agora olho claro, que vão ter determinada cor de pele, que vão ser mais altos, que vão ser mais fortes, nós podemos chegar a um ponto de realizar a eugenia com essa técnica. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Os princípios éticos devem sempre estar lado a lado com as descobertas científicas. Isso aqui tem uma perspectiva muito boa para tratar anomalias, ajudar pessoas que têm problemas, melhorar a qualidade de vida de pessoas doentes que não tiveram escolha, que nasceram com essa anomalia. A partir do momento, isso pode ser usado agora para criar estratos sociais e permitir discriminação posterior, aí já questiona. Onde você não vai ter nenhum tipo de vantagem adaptativa é simplesmente por estética. Ah, eu quero agora um gene de olho azul, eu quero um gene de cabelo liso, eu quero um gene para ter, por exemplo, uma força muscular. Aí é questionável. As questões éticas aqui devem ser discutidas para que essa técnica possa ser usada para aquilo que é adequado. Eu posso fazer cirurgia gênica nos indivíduos, eu posso ter agora medicamentos sendo produzidos agora nos transgênicos, como já falamos. Então, a biotecnologia consequente disso pode trazer agora muitos benefícios para a espécie humana, mas se for usado de maneira desenfreada, pode também trazer malefícios. Para que eu possa conhecer os genes que devem ser alterados, os genes anômalos, eu preciso estudar esses genes. E aí entra o genoma. Como chamamos de projeto genoma, o reconhecimento de todos os genes agora de uma espécie. Então, o projeto genoma é necessário para eu poder ter a terapia gênica, onde eu vou conhecer todos os genes que a espécie apresenta, identificando, sequenciando os seus nucleotídeos e localizando onde se encontram no cromossomo. Então, peraí, o projeto genoma é essencial para a terapia gênica, para eu saber o que eu vou tratar. O gene normal é esse, o gene defeituoso é esse. Aí eu sei qual que eu tenho que substituir. Para poder identificar os genes, eu tenho que identificar as proteínas que produzem. Então, associado ao projeto genoma de uma espécie, eu também tenho que saber do projeto proteoma, onde eu tenho que identificar, sequenciar e localizar as proteínas expressas pelos genes, consequentemente as enzimas também. Para poder saber isso, eu tenho que lembrar que não basta apenas saber o código genético, cada 3 nucleotídeos determinando o aminoácido, mas eu tenho que saber agora, em eucariontes,
quais são as sequências codificantes, os exons, e as sequências espaçadoras, os introns, para separar exatamente agora o que é adequado. Então, preciso conhecer o genoma, o DNA da espécie, mas eu tenho que saber quais são os genes ativos que produzem as proteínas que queremos tratar, que queremos modificar. Eu tenho que conhecer também o proteoma da espécie. Pegar o genoma humano, todo o DNA é codificante? Não. O genoma humano pode ser dividido no genoma que está no núcleo e o genoma mitocondrial, e é bem reduzido. O genoma nuclear, ele é formado agora todo de DNA codificado? Apenas 25% dele tem sequências, mas 10% apenas desses 25% codificam alguma coisa. A maior parte é DNA não codificante. Nós temos introns, temos fragmentos de genes, temos pseudogenes, genes espaçadores, ou seja, eu preciso saber direitinho o que é importante, onde estão os genes realmente codificantes. Esse número aqui inicial de 50 mil genes já caiu. Alguns autores já falam em menos de 30 mil genes que realmente existiriam em todo o DNA nuclear humano. Eu tenho que saber agora o que realmente codifica a proteína, para saber agora quais são as anomalias que aparecem, para ver a perspectiva de tratamento das pessoas que tiverem problemas, substituindo na terapia gênica o defeituoso pelo normal. Já conhecemos diversas doenças que estão localizadas em alguns dos cromossomos, desde coreia de Huntington, genes causadores de câncer de cólon, genes causadores de neurofibromatose, hemofilia, distrofia muscular, câncer de mama, mal de Alzheimer, já conhecemos alguns, não todos, retinoblastoma, fenilcetonúria, anemia falciforme, mas não conhecemos todos. Então, o projeto Genoma Humano, o mapeamento do livro de receitas da espécie humana ainda está em andamento. Quando ele estiver finalizado e conhecemos todos os genes normais e todos os genes defeituosos que podem aparecer, aí essa perspectiva da terapia gênica pela CRISPR-Cas9 terá realmente agora uma eficácia maior em trazer qualidade de vida para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no cromossomo 21, que é um dos menores, que tem 50 milhões de bases na sua extensão, todas essas aqui são doenças já conhecidas associadas a genes do cromossomo 21. Moral da história, se esse aqui é um dos menores, já tem tudo isso, imagina nos maiores, como o cromossomo 1 e o cromossomo 2. Ou seja, tem muita coisa para ser estudada ainda. E nós não podemos agora sair tentando cortar genes à revelia. Nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo. Esses tratamentos têm que passar agora por processos experimentais para poderem chegar na maior eficácia e dar qualidade de vida para as pessoas. Tudo bem? Beleza, galerinha? Vamos parar por aqui. Na outra aula, a gente finaliza falando da terceira parte da biotecnologia. Obrigado pela atenção. Aquele abraço. Até mais.